A Ordem dos Engenheiros da Região Norte associou-se à publicação deste livro, talvez por uma conjugação de vontades entre a Ordem e os autores, por duas razões muito simples. A primeira porque é um livro escrito por dois engenheiros excepcionais, e a segunda porque é uma matéria atual, porque é um problema do país e, portanto, é uma matéria de engenharia e dos engenheiros. E os engenheiros são chamados a responder os problemas da sociedade e hoje materializamos esta nossa missão com a publicação deste livro. Ao longo de mais de 90 anos de atividade editorial, a Vida Económica publicou centenas de trabalhos, mas este livro destaca-se como um dos mais relevantes, promovendo um debate essencial sobre as causas e soluções para a falta de habitação acessível nos principais centros urbanos. Por isso, hoje sentimos mais do que nunca o propósito do trabalho que realizamos. Nós vamos ultrapassar pela estatística, e se as coisas continuarem desta maneira, e bem, os 11 milhões de habitantes em finais de 2026, e se isso acontecer, há mais de meio século que não temos 11 milhões de residentes em Portugal, e nós precisamos de condições para estas pessoas todas em Portugal. Temos 13% da população ativa imigrante, e se não as tivéssemos, Portugal era um país estagnado, não se movia. E sobre isto nós precisamos de ter respostas, e para ter respostas precisamos ter políticas. Acho que estamos de bom caminho, haja capacidade de execução, é aquilo que nós pretendemos, e naquilo que é o papel da Ordem dos Engenheiros só temos a dizer que o fazemos mesmo por Portugal. O livro que hoje lançamos propõe-se abordar estas tendências em diferentes contextos, procurando extrair conclusões e recomendações a partir da análise de boas práticas nacionais e internacionais no domínio da habitação, focando, sobretudo, 3 desafios reconhecidamente difíceis de conciliar. Em primeiro lugar, a acessibilidade, definida aqui como uma capacidade de adequar os custos da habitação aos recursos financeiros da população. Em segundo lugar, a sustentabilidade, definida como a capacidade de adequar a qualidade da construção nova e reabilitada aos recursos energéticos e materiais disponíveis. Em terceiro lugar, a disponibilidade, definida como a capacidade de atender à crescente procura de habitação acessível. Por sua vez, a estrutura do nosso livro começa por apresentar no capítulo 2 uma introdução aos principais desafios que a Europa se defronta atualmente no domínio da habitação, incluindo uma análise transversal das tipologias de políticas públicas ao dispor nos diversos Estados-membros, a par de instrumentos disponíveis à escala europeia. O capítulo 3 incide sobre 6 cidades europeias que se destacam nos respectivos países pelas inovações introduzidas ao longo dos últimos anos em matéria de política de habitação, pelos resultados obtidos e pelo respectivo potencial de difusão noutros contextos europeus. A seleção das cidades, Amsterdão, Barcelona, Berlim, Helsínquia, Paris e Viena, atendeu à diversidade de contextos nacionais, aos resultados das respostas aos desafios colocados, mas o principal critério desta seleção prendeu-se com a existência de boas práticas em aspectos específicos das políticas habitacionais. A título de exemplo, Amsterdão destaca-se pela capacidade de empreender iniciativas que combinam recursos públicos, privados e do terceiro setor. Berlim, pela forte presença de cooperativas de habitação. Viena, pela promoção do arrendamento acessível. Helsínquia, pelas abordagens inovadoras ao problema do sem-abrigo. Paris, pelo combate à segregação socioespacial. Estão de parabéns pela autoria de uma obra que reflete um pensamento integrado sobre a problemática da habitação de uma forma profunda, circunstanciada e rigorosa. Aliás, não se limitam a analisar as questões habitacionais, o que já não seria pouco. Os autores apresentam exemplos positivos e boas práticas de promoção da habitação acessível. Sugerem soluções inovadoras, mas que são execuíveis e são seguramente pertinentes, propõem políticas e estratégias que correspondem a uma nova visão para o setor. E não menos importante, fazem uma chamada de alerta para a urgência de solucionar esta crise habitacional. Como sabemos, o acesso à habitação é hoje um problema transversal. Não é apenas em Portugal, é em muitos centros urbanos na Europa e também nos Estados Unidos, onde o problema se tem agravado de forma particularmente intensa. Tornou-se, aliás, no maior fator do deslaçamento social
e territorial que presenciamos nas cidades europeias, e as portuguesas não poderiam ser exceção. Tal como acontece um pouco por toda a Europa, a oferta habitacional pelo mercado vai se tornando inalcançável para uma boa parte da população, situação que é agravada na maioria do território por uma deficitária taxa de cobertura das carências habitacionais pelo parque de habitação pública. Como é assinalado no livro, o Estado tem-se revelado incapaz de corrigir as assimetrias do mercado e responder à escalada dos preços da habitação. Como é defendido no livro, a solução para a atual crise passa muito por capacitar os municípios. É indispensável criar instrumentos financeiros, legais e fiscais que permitam aos municípios aumentar a oferta de fogos a custos controlados e outras iniciativas que mitiguem as graves carências habitacionais do país. Por outro lado, também me parece óbvio que sem o contributo dos privados, dificilmente o panorama habitacional muda para melhor no nosso país. O Estado não pode ter prioridades ideológicos em alinhar estratégias e investimentos com a iniciativa privada, de forma a colmatar a insuficiência de recursos públicos para enfrentar o problema da habitação. Proximamente vamos entrar num novo ciclo autárquico. Estão aqui muitos presidentes de Câmara, alguns como eu terminam o seu último mandato, há outros que se vão candidatar, mas naturalmente vai ser muito importante defenderem políticas para os vossos municípios que resolvam este problema. Se nós queremos, de facto, um país inclusivo, se queremos um país competitivo, se queremos um país em que a sustentabilidade social existe, o problema da habitação tem que ser enfrentado de frente, não há outra forma de o fazer. Não há outra solução que não seja encontrar e mobilizar recursos. Os vossos recursos, os nossos recursos, mas também os privados. De facto, há muito tempo que os privados desconfiam do investimento na habitação e têm razões para o fazer. Já vem do tempo do antigo regime. Houve sempre uma tendência do Estado passar para os investidores privados a responsabilidade social sobre a habitação. Não pode ser, não é possível. Os investidores privados, acreditem, não têm grande confiança quando a política passa para eles aquilo que eles não conhecem. Eles conhecem o risco do negócio, não conhecem a responsabilidade social porque não a conseguem medir. E, portanto, se não reduzirmos o risco político, nós não vamos conseguir atrair investidores privados para a construção de nova habitação. Se nós não estamos disponíveis para agilizar procedimentos, se nós não estamos disponíveis para evitar litígios que fazem perigar a execução dos projetos de investimento do Estado, das autarquias locais, se nós não estamos disponíveis para oferecer mais oferta em termos de terrenos urbanizáveis em zonas consolidadas, nomeadamente pela passagem de alguns terrenos de solo rústico para solo urbanizável, se nós não estamos disponíveis para quê? Para manter tudo na mesma? Querem resolver o problema da habitação em Portugal mantendo tudo na mesma? Pois eu acho que não deve ser assim. E nós estamos aqui para arriscar as nossas soluções. Para arriscar com a sociedade, para arriscar com as autarquias, para arriscar com os engenheiros, com os arquitetos, com os técnicos, para arriscar com as instituições públicas, sim, com o Tribunal de Contas, com o IRU, com todos aqueles que têm intervenção nos processos. Estamos aqui para o fazer conjuntamente. Mas não vamos ficar a contemplar o problema. Nem vamos ficar a eternizar discussões. Quem gosta de contemplar problemas e eternizar discussões é quem quer que fique tudo na mesma. E depois queixam-se, passados meia dúzia de anos, uma dúzia de anos, que afinal o plano que estava traçado não foi executado. Pois não. Porque não se tomaram as medidas que, ao lado do plano, colaboram para a sua execuibilidade.